chama diagrama de atividade. Uma observação importante é que esse material ele tem como base, principalmente, um material desenvolvido na Universidade de Viena, no Instituto de Tecnologia. Bem, o nosso sumário aqui vai desde uma introdução, que é o diagrama de atividade, a explicação do que são atividades, até a questão da manipulação de acessões. Então, nós vamos abordar cada tópico desse aqui para que você possa entender o que é um diagrama de atividade no contexto do ML. Bem, o diagrama de atividade ele foca nos aspectos procedurais do processamento. Sua origem está no velho e tradicional fluxograma, muito usado nos anos 60, 70, quando se queria especificar a lógica de um programa, se especificar como acontece um procedimento. É uma linguagem orientada pelo fluxo. Baseia-se em linguagens para definição de processos de negócio, cuja uma das mais famosas é a BPMN, que quer dizer Business Process Model and Notation, que é usada para você explicar como acontecem os procedimentos. Né? E também se apropria de alguns conceitos, principalmente o conceito de token das redes de Petri, tá certo? Então esses conceitos e notações são variadas e podem cobrir várias áreas de aplicação. Tanto pode ser usada para modelagem de sistemas orientados a objetos, como também para sistemas não orientados a objetos, ok? Bem, a notação. Quais são os principais elementos da notação do diagrama de atividade? Primeiro deles é o nodo de ação. Qual é a notação? É um retângulo com os cantos arredondados, tá certo? Com o nome da ação aqui dentro. O que é isso aqui? Representa uma ação atômica, uma ação única, tá certo? E a atividade em si representa um conjunto de ações, tá? Então é a mesma notação, só que a atividade está associada a mais de uma coisa para se fazer, enquanto que a ação em si é uma ação única atômica. O nodo inicial, que é onde começa a atividade. Então vai ser um círculo pintadinho de preto, tá certo? Inicia a execução de uma atividade. Então toda atividade tem que ter um ponto de partida e corresponde a esse nodozinho aqui, pintadinho de preto. O nodo final, o que é? É um círculo, né? E dentro uma bolinha preta, tá certo? Então ele é como se você colocasse aqui um contorno em volta do símbolo inicial. O que é que significa? É a finalização da atividade. Encerra todos os caminhos, todas as atividades dentro dessa atividade aqui, tá? Encerra tudo. Então isso é importante você guardar aí consigo. Em seguida, nós temos aqui o nodo de decisão. Como no fluxograma, você tinha aqui esse símbolo, né, onde você tem um ponto de chegada aqui e você tem caminhos de saída alternativos em função de uma decisão. Então, vai ter uma expressão lógica aqui, e essa expressão, dependendo dela ser verdadeira, vai sair por um desses caminhos aqui. Então, é uma divisão aqui em caminhos alternativos, tá? Outra coisa, isso aqui você pode ter uma decisão ou não, tá? Então você poderia ter a subdivisão de um fluxo único em vários fluxos também, pode ter esse sentido. O nodo merge, que é o que? Você tinha vários fluxos alternativos, eles convergem para um só e você junta todas essas atividades, que é a junção de caminhos alternativos em um único fluxo. O nodo paralisação, também conhecido como fork, tá certo? Que é o que? Eu vinha com um fluxo único e aqui eu divido esse fluxo em vários fluxos paralelos. Então aqui eu vou ter atividades que acontecem independentemente, tá certo? Caminhos concorrentes. E o nodo sincronização ou join, que é o que? Eu tenho várias atividades que vinham acontecendo em paralelo e eu junto tudo num só. Aqui você pode me perguntar, eu tenho várias atividades, uma terminou primeiro, ela já sai? Não. Aqui você vai esperar. Quem chega primeiro espera pelos outros. Então, só vai ter essa saída quando todos os fluxos de entrada, todos os fluxos concorrentes tiverem sido concluídos. Então, isso é muito importante. Nodo final de fluxo, encerra um caminho de execução de uma atividade. Então, é um círculozinho com um X dentro. O que significa isso aqui? Como você viu anteriormente aqui, você tem várias alternativas aqui num processo desse de paralisação. Então, se eu quiser encerrar um caminho desse aqui, eu vou usar esse símbolo aqui do nodo final de fluxo. Qual é a diferença dele para o fim de atividade? Aqui eu só encerro essa atividade, tá certo? Então, esse caminho, eu não mexo nos demais, tá?
A seta, o que significa? Uma conexão entre dois nodos de uma atividade. Então, eu tenho uma atividade A, uma atividade B, e eu estou passando de A para executar B. Então, veja que o diagrama de atividade, ele é um grafo orientado, que eu tenho um sentido nessa seta aqui, tá? Chamada de uma atividade externa. O que é isso aqui? Eu posso pegar, usar a ideia de modularização, que você já usa aí nos seus programas, as funções, os procedimentos e tal, dar um nome e colocar várias atividades que eu posso repetir. Então, a ideia de reutilização de código. Como é que funciona? Eu vou dar um nome e vou colocar esse símbolozinho aqui, que é como se fosse uma forquilha aqui invertida, né? E eu chamo de ativação da atividade A. Então, quando eu definir uma atividade A, ela pode ter várias coisas e eu posso chamar de vários pontos diferentes. Partição ou raia. Essa partição ou raia aqui, também conhecida por swing lane, é uma forma de você dividir a atividade. Então, por exemplo, eu tenho aqui um espectro A e um espectro B. Então, vamos supor que A fosse o aluno e B fosse o professor, num processo de ensino. Então, o que é que o aluno faz? Ele se matricula, o professor aprova, por exemplo. Uma vez aprovando essa matrícula, o aluno assiste aula, o professor ministra, tal. Então, você vai dividir ações que acontecem, atividades por raias, por espectro, por responsabilidade. Então, você tem um agrupamento aqui de nodos e setas dentro de uma atividade. Então, isso é interessante para você dividir por setores. Por exemplo, se eu tenho um setor de financeiro, eu tenho um setor administrativo, um setor de pessoal, então cada um eles interagem numa determinada atividade, dividindo responsabilidades. Interessante aqui, não é tão comum, mas pode acontecer, é bom você saber, que é o envio de um sinal. Como é que funciona aqui? Então você tem aqui esse símbolo aqui com S de sinal, transmite um sinal. O que é um sinal? Um evento, alguma coisa que aconteceu, uma sinalização, alguma coisa desse tipo aqui. Sinalização de um evento assíncrono, um evento que aconteceu aí sem, porventura, você esperar tal. Ou um temporizador. Então, esse evento assíncrono é dado por esse símbolo aqui, tá certo? E esse temporizador porque estourou um tempo. Então, vamos supor que o aluno tem um tempo para responder uma questão. Então, se estourou o tempo, eu suspendo a possibilidade dele responder, tá certo? Então, esse evento poderia ser que o aluno respondeu. Então, se ele respondeu, eu vou para a próxima etapa. Um nodo objeto é esse símbolo aqui, um retângulo com o nome do objeto dele. Ele contém dados e ou objetos, tá certo? Parâmetros para atividade, tá aqui, ó, esse símbolozinho aqui significa um parâmetro de entrada e o símbolo do outro lado um parâmetro de saída, tá? E o parâmetro para ações. A ação é a diferença da atividade para a ação, que a ação é atômica, né? É uma coisa só. Então aqui o parâmetro de entrada da ação é um pino, chamado de pino, tá? Pino de entrada, pino de saída. E por fim, a questão da manipulação de exceção. Como em todos os programas você tem, por exemplo, você está escrevendo lá em Python a entrada de um número inteiro. Então, por exemplo, a pessoa quer saber se de repente ele colocou uma letra ao invés de um número. Então você tem um tratamento de exceção. Então evita que o programa cancele. Então é a mesma coisa aqui. Então eu tenho uma ação específica para um determinado erro ao longo da execução dessa ação. Como por exemplo digitar uma letra quando eu estou esperando um número, digitar, sei lá, um valor fora do intervalo esperado e tal. Então isso determina um erro, né? Então você vai fazer o tratamento de exceção. E aqui é a mesma coisa, tá certo? Só que eu agrupo atividades e eu tenho a possibilidade de um evento aqui, que se acontecer esse evento eu vou interromper essa atividade aqui, pode ser uma só ou mais de uma, e vou executar B e encerro, por exemplo, ou sigo outro caminho alternativo, certo? Então seria, por exemplo, o usuário pediu para cancelar no meio do processo, ele apertou lá, abortar o processo, então eu vou executar isso aqui, dar uma mensagem, uma coisa, passando e encerro o fluxo, tá? Então, por exemplo, seria aqui. Então, são os elementos notacionais no diagrama de atividade, certo? Então, o que vem a ser uma atividade? Vamos colocar os pontos nos is. Atividade é a especificação de um comportamento do usuário em diferentes níveis de granularidade. Então, eu posso ter uma coisa mais simples ou mais detalhada, tá certo? Exemplos, o que seria exemplo? Por exemplo, definição do funcionamento de uma operação em um formulário. Você tem um formulário de cadastro do cliente, por exemplo. Então, como funciona? Então, esse cliente vai clicar no botão de cadastro,
depois ele vai, por exemplo, entrar com os seus dados, né? Depois ele vai pedir validação de dados, confirmação, etc. Então eu vou descrever como funciona aqui essa atividade. Modelagem das ações de um caso de uso. Então você viu que no caso de uso, você tem um ator, você tem uma setinha e ele tem lá um processo, né? Então esse processo aí que esse usuário participa, que ele está envolvido, né? Que ele é um agente desse processo, e tem uma lógica. Então como é que você descreve essa lógica? Essa lógica é descrita aqui no diagrama de atividade. Modelagem das funções de um processo de negócio. Então aqui você vai fazer a validação. Como é que se dá, por exemplo, o processo de compra desde a entrega da mercadoria para um cliente que compra num website, num negócio eletrônico. Então você tem que descrever aqui e tal. Então uma atividade, como eu já falei, é um grafo dirigido, onde os nodos são as ações e atividades e as setas representam o sentido do fluxo, né? E o que é que passa por esse fluxo aí. Esse fluxo de controle e fluxo de objeto define a execução. Então, por exemplo, nós temos aqui uma atividade que tem um nome, tá certo? Ela tem uma pré-condição. Essa pré-condição aqui é como se fosse um critério que tem que ser atendido para poder executar essa atividade. E uma pós-condição, que é alguma coisa que tem que ser feita após concluir. Tá certo? Então essa atividade, que é esse retângulo com os cantos arredondados, ele tem parâmetros de entrada, tá? Que no caso de ser uma ação são pinos, né? E aqui recebe parâmetros para alimentar o processo aqui. E do outro lado ele gera um resultado de saída que vai alimentar uma próxima ação que está na sequência da cadeia aqui. Então, cada elemento desse aqui dentro, você tem um nodo e a seta define o fluxo, para onde se vai. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, os parâmetros e as pré e pós-condições são elementos opcionais. Então, você pode usar ou não, ok? Tá certo? Vamos para frente. O que é uma ação? É um elemento básico para especificar um comportamento. Especificar, tá? Esse Czinho aqui não tem. Ela é atômica, a ação, e pode ser abortada. Não tem regras específicas para descrever uma ação. Então, eu posso dizer com a linguagem natural, o que é que faz, etc. Tal, eu posso usar uma linguagem de programação. Posso usar Java, Python, C, outra linguagem aí para dizer o que é que faz. Então, por exemplo, A é igual a input, digite um número, por exemplo. Se A for maior do que tanto e tal, então eu vou fazer por aí. Então, valores de entrada geram valor de saída, são parâmetros para um processamento. Notações especiais para tipo de ações pré-definidas, ações baseadas em eventos e chamadas de procedimentos comportamentais. Então, é a ativação de uma subrotina, por exemplo, de um outro procedimento dentro de uma ação. Então, por exemplo, as setas aqui conectam a atividade. Então, eu tenho uma atividade A e uma atividade B. Então, aqui, ó, seta de A para B. Então, eu tenho uma transição aqui de A para B, mostrando o fluxo, o sentido aqui. Então, expressam a ordem de execução, tá certo? Então, nós temos dois tipos de setas. Setas de controle de fluxo, que define a ordem entre os nodos, e a seta de fluxo de objetos, que são usadas para a troca de dados ou objetos, e expressa a dependência entre nodos. Por exemplo, de ação 1 aqui, ó, para essa decisão aqui, eu tenho fluxo de controle. Da decisão para a ação 2, eu tenho um fluxo de controle, ó. Da decisão para a ação 3, um fluxo de controle. Aqui, de ação 3 para a ação 4, eu estou passando um objeto aqui. Então, um fluxo objeto aqui, é uma passagem de dados que vão ser tratados, vão ser gerados por ação 3 e repassados para a ação 4 aqui, tá certo? Existe uma possibilidade de você ter uma condição aqui, que é chamada de guarda. O que é essa guarda? É uma expressão que, se ela for verdadeira, você tem essa transição de A para B. Então, é uma condição lógica aqui que tem que ser atendida. É chamada de guarda, ok? Token, interessante isso aqui. Isso aqui é que usa lá das redes de Petri, tá certo? É um mecanismo virtual de coordenação que descreve a execução precisamente. Não é um componente físico no diagrama, é para você entender como funciona, tá certo? É um mecanismo que concede a permissão de execução para as ações. Então, veja bem, se uma ação recebe um token, esta ação será executada. Então, por exemplo, essa ação 1 aqui, ó, ela recebeu um token. Se ela receber um token, ela está pronta para ser executada. Tá certo? Quando ela é executada, ela repassa esse token para a sua sucessora, que é a ação 2 aqui, ó. Tá certo? Quando a ação é concluída, ela passa o token para a próxima ação a ser disparada. Guarda-se, condição, pode evitar a passagem do token. Então, se eu tiver uma guarda aqui, esse token, se a guarda for falsa, se a expressão for falsa, eu não vou ter a passagem para a ação 2.
tokens são armazenados no nodo anterior, tá certo? Então, sempre é assim. Os tipos de tokens, eu posso ter um token de permissão de execução para um nodo, ou posso ter um token objeto, que é quando eu estou transportando dados, que ele tem dados mais a permissão de execução. Então, ele tem algo mais, além da permissão, que é o padrão, ele leva dados de uma ação para a sua sucessora, ok? Então, essa ideia do token aqui é interessante você entender para que a gente possa compreender o funcionamento do diagrama de atividade. Então, por exemplo, iniciando e terminando atividades, como a gente já falou aqui, ó, só recapitulando. O nodo inicial, ele inicia a execução de uma atividade. Ele providencia tokens, aqui é um O, tokens de todas as setas de saída. Então, por exemplo, se eu tenho, a partir desse nodo aqui, 3 atividades em paralelo, ao começar nesse nodo inicial, ele já gera um tokenzinho para cada uma das 3 ações que vão ser derivadas a partir desse nodo inicial, tá certo? Mantém os tokens até que os nodos sucessores os aceitem. Então, se a atividade não aceita, ele segura lá. Pode-se usar múltiplos nodos iniciais para indicar concorrência. Então, eu posso ter mais de um nodo inicial. Então, eu posso mostrar que eu tenho um paralelismo nessa minha atividade aqui. Nodo final, como eu já falei, um círculo com a bolinha preta dentro. Finaliza todos os fluxos de uma atividade. Então, se você tem alguma coisa em paralelo que está acontecendo e um nodo qualquer chegou no nodo final, encerra tudo, zera tudo. O primeiro token que chegar no nodo final termina a atividade inteira, inclusive os caminhos concorrentes. Então, é muito importante você guardar isso aí. Outros tokens são deletados. Exceção, os outros tokens existentes, né? Então, eles existiam em um dado momento. Um determinado caminho chegou no nodo final, mata tudo. Qual é a exceção? Os tokens objetos que já estejam depositados como parâmetro de saída de uma atividade. Então, se aquela atividade depositou um token objeto como parâmetro de saída e vai ser entrada para outra atividade, aquilo é preservado, tá? Nodo final de fluxo, finalização, que é o círculo com um xzinho dentro, a execução de uma atividade. Então, um caminho pode ser fechado sem eu ter que mexer nos demais caminhos. Então, eu quero finalizar aquele caminho, tá? Ok? Caminhos alternativos, como eu já coloquei, tá certo? Então, eu venho aqui por um caminho e eu abro atividades aqui em paralelo, tá certo? Ponto de decisão para tokens alternativos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma ação 1, tá certo? E eu tenho uma condição de guarda B aqui, ó, tá certo? Então, se B for verdadeiro, eu vou ter a ação 3. Se B for falso, eu vou ter a ação 2, tá certo? Então, defino um único fluxo de saída aqui, é a decisão, né? Guardas devem ser mutuamente exclusivas, tá certo? Pré-definido é o else, tá? Funcionamento e comportamento da decisão. Especifica o comportamento necessário para avaliar a expressão da guarda. É um comentário. Então, tem a guarda aqui, ó, um pontilhadozinho, eu posso botar lá uma observação para detalhar, para melhor documentar. A execução não deve ter efeitos colaterais, não deve gerar efeitos adicionais. O nodo merge, tá certo? Que eu tenho vários caminhos e eu chego num ponto único aqui de aglutinação, usado para reunir caminhos alternativos. Passa token para o próximo nodo. Então, quem chegou primeiro fica esperando aqui, quando junta todos os tokens de todas as atividades que vinham convergindo aqui, então eu executo esse item aqui e passo um único token de saída para esse caminho único aqui. Aqui eu posso combinar a decisão e o nodo merge, tá? Então tem vários caminhos, tem a decisão, em função disso eu vou ter caminhos alternativos, onde eu vou ter uma opção aqui, uma expressão para ser avaliada em cada um desses caminhos. Decisão em nodos merge pode ser usado para modelar loops. Por exemplo, aqui, ó, iniciou, tá certo? Então a questão aqui da leitura, uma decisão. Se eu já venho normal para cá, tá certo? Se por acaso eu tenho um teste aqui, se a grade não for igual a 5, eu termino. Se a grade for igual a 5, eu volto de novo para cá e refaço o exame, tá certo? Então fica num loop aqui, ele só vai terminar quando a grade for diferente de 5, tá? Outro exemplo aqui de caminhos alternativos, eu tenho um registro aqui, se o lugar estiver disponível, eu insiro a pessoa no grupo e finalizo. Se não estiver disponível, eu entro numa lista de espera e finalizo, tá? Então mostra aqui possibilidade de alternativas. Caminhos concorrentes, paralelização, onde eu vou abrir aqui, ó, atividades em paralelo, que vão correr independentemente, concorrendo umas com as outras, para quebrar um caminho em subcaminhos concorrentes.
duplica token para todas as setas de saída, tá certo? Então, por exemplo, registro aqui, o participante é registrado, tá certo? Ele vai fazer aqui o registro da aula, tal, vai fazer a leitura, tá? Então são duas coisas que correm em paralelo aqui e um ponto de sincronização. Então quem terminar primeiro espera pelo outro. Quando os dois estiverem concluídos, eu vou gerar um token de saída e vou escrever o exame e terminar aqui a atividade, certo? Node de sincronização é o join, né? Então eu vou ter várias atividades aqui, eu vou ter um único ponto aqui e vou gerar uma única atividade de saída. Então ele junta e espera que todos os processos paralelos sejam concluídos. Então quem terminou primeiro espera pelos demais. Junta todos os tokens de controle em um único e passa adiante. Combinação dos nodes de paralisação e sincronização. Então eu tinha vários e eu gero uma saída aqui de alternativas várias também. Então eu posso ter uma combinação desse tipo, tá? Não é tão comum, mas pode ser. Por exemplo, equivalência de controle de fluxo aqui, ó. Então eu começo aqui, eu tenho um registro, eu faço o cadastramento aqui, o OK do participante, ele faz a leitura, tá certo? Quem terminou primeiro espera e eu tenho aqui, ó, a escrita do exame e conclusão, tá certo? A impressão do exame. Aqui, ó, alternativamente, então ele não usou um join aqui, tá certo? Abriu uma atividade paralela e outra aqui. E houve um ponto de sincronização chegando aqui no concluir exame e finalizar, ok? Então eles são equivalentes. Aqui, criar e enviar convites. Então, enquanto os convites estão sendo impressos, os já impressos são etiquetados. Quando todos estiverem etiquetados, eles serão enviados para postagem, tá certo? Ó, então eu tenho aqui um ponto aqui. Eu vou imprimir convites, tá certo? Então eu vou abrir duas coisas aqui, endereçar, né, etiquetar, tal, e imprimir, tá certo? Então essas coisas acontecem em paralelo. Então vem uma pergunta aqui: todos estão impressos? Eu envio os convites, senão eu mato aqui a questão do endereçamento. Terminou, eu termino aqui. Aí veja bem, todos estão impressos, terminou. Então num dado momento, quando todos estiverem impressos, eu vou enviar os convites e terminar, tá certo? Então você vai ter aí atividades em paralelo. Veja que aqui é o seguinte, ó, se todos estiverem impressos, eu concluo aqui. Se não, eu volto para cá para fazer a impressão de convite. Então ele fica num looping aqui, ó, tá certo? É uma atividade aqui que detalha esse processo. Participar de palestra, tá certo? Então é aqui, ó, eu tenho um ponto de registro aqui, tá certo? Duas atividades em paralelo aqui. Então, participar, né, registrar a participação e fazer a leitura, tá certo? Então aqui eu tenho uma decisão. Tá certo? Esse cara tá ok? Não. Então, se ele não tá, termina. Se ele tiver, termina aqui e vai fazer a leitura. Quando concluir, escreve o exame e termina. Tá certo? Então, só quando o cara não tá ok a participação dele aqui nessa aula aqui, nessa palestra e tal, ele cai fora. Tá certo? Então, aqui nós vamos ter o quê? São iguais? Veja que esse caso de cá como é. Eu tive aqui o registro, eu abro aqui a checagem de ok e a participação aqui na palestra, tá certo? Então aqui é a mesma coisa, tal, só que é o seguinte, quando não eu termino. Quando sim tá ok, eu mando registrar, escrever o exame. E esse outro aqui, concluir a aula aqui, a leitura, tal, a palestra, ele vem para cá, tá? Então você vê que tem aqui uma diferençazinha. Nesse caso aqui, ele opta por não interligar e ele só vem para cá para escrever o exame quando tiver concluída essa atividade aqui. E aqui, veja que dessa atividade, se tiver não, eu já mato, se o cara não está ok. Se tiver, eu já passo ele para cá para escrever o exame e ele espera terminar a atividade aqui para poder sincronizar e fazer a escrita. Então tem uma diferençazinha aqui nos dois. Funcionamento do controle de fluxo de tokens. Então isso é muito importante para você entender aqui, tá? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Todas as setas de saída dos nodes iniciais recebem um token. Então tá aqui, ó, o node inicial, ele aloca um token para a atividade de saída. No caso aqui só tem um, tá certo? Então, essa atividade aqui, ela vai estar pronta para a execução, tá certo? Ó, ela tá ok porque ela tem um token aqui. Ela está ativada para a execução. Então ela vai ser executada. Uma vez ela sendo executada, o que é que acontece? Ela mata o token de entrada e ela gera um token de saída. Aqui só tem uma, tá certo? Um token de seta de entrada, depois da execução, a ação passa um token para a seta de saída. Então veja que ela consumiu esse token de entrada aqui, tá certo? Ok? Vamos para frente agora. Então veja que você tem uma decisão aqui agora. Então, em função dessa decisão, ela vai gerar um token de saída para a ação 2 ou ação 3. Vamos ver.
Então, ó, um nodo de decisão passa o token para uma seta de saída dependendo do resultado da avaliação da condição, da guarda. Então, no caso, foi verdadeiro aqui, ó, para a ação 2, consumiu o token de entrada e gerou uma saída. Então, essa ação 2 vai estar agora, ó, habilitada para execução. Então, ela mudou de cor aqui, ó, está mais escurinho, tá certo? A ação 3 não foi habilitada. Então, ela vai fazer o quê? Já que ela está pronta, ela vai ser executada, vai consumir o token de entrada e vai gerar um token de saída aqui, ó. Tá certo? Não é isso? Um token de saída. Então, aqui no caso, eu tenho uma passagem única. Esse símbolo aqui não está sendo usado como uma decisão, mas só como um item de interligação, tá certo? Então, a ação 4 tem um token de entrada. Então, ela está pronta para ser executada, tá certo? Uma vez ela sendo executada, ela vai gerar um token de saída aqui, ó. Tá? Então, ela consome um token de entrada e gera um token de saída. Tá certo? Agora, eu tenho o quê? Um elemento, um fork de paralelização aqui, ó, paralelização. Então, em paralelo vai ser executada a ação 5 e a ação 6. Então, ele vai gerar 2 tokens aqui, ó, para 2 atividades concorrentes. Elas estão ok para execução, estão com a corzinha diferente aqui, ó. Elas vão ser executadas, vamos lá, consumiu um token aqui e passou para lá. Ah, mas se a ação 5 terminou primeiro e a ação 6 depois? A ação 5 espera. Então, esse token tem que esperar aqui, ó. Então, todos os tokens de entrada no MEG têm que estar disponíveis para gerar um token de saída aqui para a ação 7. Tá? Então, é o que aconteceu. Ó. Consumiu. Invariavelmente, eles devem ter tempos diferentes. Então, alguém chega primeiro, quem chega primeiro espera pelo outro. Então, gerou um token de saída para a ação 7. A ação 7 está pronta para ser executada. Vamos lá. Tá certo? Está ativada para execução. Uma vez executada, o que é que ela vai fazer? Vai gerar o consumo do token de entrada, produzir um token de saída para a ação 8 aqui, ó, tá certo? Então, a ação 8 está pronta para ser executada. Ok. O que é que ela vai fazer? Veja que aqui, ó, não tem condição. Vai gerar a saída para os dois, tá? Vai consumir esse token de entrada e vai gerar tokens de entrada para 9 e para 10. Beleza? Então, eu vou ter aqui eles prontos para execução. Uma vez executados, eles vão gerar o quê? Token de saída para ação 11 aqui, ó, tá certo? Então, é uma convergência dos dois para a ação 11 aqui. Então, a mesma coisa, vai ser executada a ação 11, vai consumir os tokens de entrada aqui nos dois e gerar um token de saída nessa decisão aqui. Então, eu vou ter a avaliação de uma condição aqui, ó. Ou a ação 12 ou a ação 13 serão executadas e depois de concluídas aqui uma ou outra, vai gerar a finalização. Então, tá aqui, a opção aqui que foi verdadeira foi essa opção da ação 13, tá certo? Ela está habilitada, vai ser executada, então ela vai matar aqui e gerar um token de saída para o final. Então, como é o final, o que é que vai acontecer? Morre tudo, encerra a atividade como um todo, fim. Tá certo? O primeiro token chegou, matou toda a atividade. Então, com isso, você passa a entender o funcionamento desses tokens aí e a ativação dos seus sucessores, tá? Especificando aqui a ideia de um nodo objeto. Contém um token de um objeto, representa uma passagem ou troca de dados ou de objetos. Pode ser a origem ou o destino de um fluxo. Então, por exemplo, a ação A aqui, ela gerou um objeto aqui, ó, que vai ser consumido pela ação B. Tá certo? Então, você tem uma notação alternativa que é o nodo objeto como um parâmetro. Tá aqui, ó, parâmetro de entrada que é essa formulazinha aqui, tá certo? E um parâmetro de saída aqui do fluxo e cal. Você tem para ações a ideia de pino, ó, tá certo? Então, eu tenho aqui um objeto de saída com seu tipo, se é inteiro, se é string, o que danado é. E eu tenho aqui o objeto de entrada para a ação B. Então, isso aqui é quando eu quero utilizar mecanismo de comunicação entre duas ações, tá certo? Eu não quero só direcionar o fluxo, eu quero passar alguma coisa a ser tratada pela próxima ação. Então, tá aqui um exemplo, ó. Task recebe aqui um parâmetro aqui que é um string, tá certo? Ele vai gerar aqui, ó, um registro, tá certo? Vai gerar um objeto aqui, as resolvidas, correção, tá certo? Aí gera as tarefas corrigidas aqui, que serve de entrada para a grade e gera uma nota de saída aqui, ó, tá certo? Então, o parâmetro de saída aqui e tal. Então, eu tenho um fluxo aqui que pode ser usado em vários fluxos, tá certo? Outra forma aqui é usando como ação, tá certo? Ó, então, eu tenho uma tarefa de entrada aqui, ele gera aqui, passa para correção, correção gera para grade, gera uma saída aqui e um resultado, uma nota de saída, tá? Então, isso aqui é como se fosse só
ações, né? Tá? E aqui como se fosse uma atividade. Então, mostrando que você está usando um objeto aqui, é como se fosse um depósito de dados, né? Do DFD, do diagrama de fluxo de dados. Então, é como se fosse um recurso de armazenar dados para processamento numa próxima etapa, tá? E uma forma mais simples de fazer isso é usar a ideia do buffer, tá certo? Buffer central. CB aqui, ó, usado para salvar e passar tokens ao objeto. É uma memória temporária. Observe que o objeto aqui, task corrigido e tal, isso aqui é permanente, tá? Então aqui a leitura não tira de lá. Enquanto que o buffer, cada vez que um token é lido, ele deleta. Então ele é temporário, tá certo? É como se fosse um armazenamento transiente aí, temporário. Então isso é importante, é uma memória temporária, tá? É uma forma mais simples de fazer. Enquanto que nessa outra forma aqui, esse objeto é permanente e ele fica registrado lá para uso futuro, tá certo? Para efeito de histórico. Enquanto que o buffer, ele é temporário. Consumiu, morreu. Tá? Então você tem aqui a ideia do depósito de dados, o data store, é usado para salvar e passar objetos, é permanente, ó, tá? Então tá aqui, eu registro, tá certo? Os dados do estudante vêm para esses dados aqui, tá certo? Eu gero uma atividade em paralelo aqui, ó, escrever exame, tá certo? Então os pontos que o aluno obteve aqui, a checagem do OK aqui, os pontos, e fica armazenado aqui. Então, uma vez concluindo essa atividade, esses dados passam como um parâmetro de entrada para calcular a nota aqui, ó, tá certo? E emite o certificado, terminou a atividade. Então, é como se fosse um depósito de dados, tá? Uma memória permanente para haver acesso em etapas posteriores do processo. Peso das setas. Então, aqui é interessante porque é o seguinte, o padrão aqui é 1, o default é 1. Eu posso colocar um peso, tá certo? Por exemplo, seria uma condição para que eu possa ter uma quantidade de registros. Quando esse registro atingir 30, eu vou criar um grupo. Então, eu só vou criar um grupo com 30 alunos, por exemplo. Todos os tokens presentes devem ser consumidos. Todo pode ser representado por O ou por asterisco. Tá? Então, eu tenho aqui um evento, que é o registro acontecer, e eu só vou passar para criar um grupo quando eu tiver 30, que seja atingido um número mínimo de 30. Então, eu vou criar grupos. Isso é comum para passagens, para turmas de alunos matriculados. Essa turma só é viável a partir de tantos alunos. Eu só vou viabilizar esse grupo de passeio se tiver X alunos, que é o número mínimo. Tal. Então, isso aqui é interessante, que você pode ter essa condição aqui. Eu só passo de A para B quando eu atingir uma quantidade mínima de elementos aqui. Uma vez atingindo, os dados são zerados. Tá? Então, morre a origem desses dados aí. Conector é usado para facilitar. Às vezes você está construindo um modelo, ele está ficando grande e tal, então você não tem facilidade de passar de uma atividade para outra aqui. Então você usa um conector A, tá certo? Então como funciona? Eu tenho uma atividade que passa para Y e depois lá na frente eu uso o Y para ser um ponto de entrada para B. Então isso era muito comum em fluxogramas que ficavam grandes, as pessoas usavam conectores, tá? Então o conector permite facilitar a construção quando o diagrama começa a ficar grande, tá? Ações baseadas em eventos, tá certo? Então aqui é o seguinte, eu tenho um sinal, eu envio um sinal, tá certo? E a partir disso eu vou fazer o quê? Eu vou disparar um determinado processo. Então eu tenho aqui, ó, emissão de certificado, seleciono o curso, seleciono o estudante, entra com a nota e envia a nota. Então conclui aqui essa atividade. Então aqui é o seguinte, por exemplo, eu tenho um evento, tá certo? E esse evento vai gerar uma ação. Por exemplo, um evento é aqui, ó, alarme de fogo, então evacua a sala, tá certo? Então o normal é escrever exame, pegar aqui a nota, inspecionar a nota. Mas se acontecer um alarme de fogo, eu suspendo todo o processo, tá certo? Então eu posso ter um evento associado a um tempo, ou posso ter um evento que aconteceu alguma coisa. O semestre terminou, então emite aí os certificados, tá? Aceitando um sinal de evento, por exemplo aqui, ó, eu tenho o resultado do exame, tá certo? Sim, então vou fazer o quê? Vou emitir o certificado. Aliás, não, eu volto para cá, tá certo? Então, encerra essa etapa aqui. Sim, eu vou avaliar essa nota e vou emitir certificado. Então, aqui uma explicação dessa decisão. Então, um evento que dispara esse processo aqui. Chamada de ação. Aqui é a história da reutilização de código. Então, eu tenho esse símbolo aqui de um ancinho aqui e tal, tá certo? Eu tenho o nome da atividade. Então, eu vou executar essa atividade que está definida fora. Então, a ideia de reutilização de código, tá certo?
modularização. A atividade é chamada e modelada à parte. Quais são as vantagens? Torna-se mais claro, eu não preciso fazer tanta coisa aqui dentro desse modelo, porque eu chamo esse outro aqui, ó. E reusabilidade de código. Então eu tenho o nome da atividade que eu quero chamar e o símbolo que ela está definida fora. Está aqui, ó. Isso e certificate está aqui. Então eu só chamo aqui, você ficou simplificado, coloquei fora. E essa atividade pode ser chamada em várias outras atividades aí. Tá certo? Então é uma forma de você ter a modularização. E a ideia das raias de execução, swim lane ou raia. Pode ser gráfico ou textual, permite agrupar nodes e sets em raias que simbolizam responsabilidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, umas raias onde eu tenho o estudante, e o instituto, tá certo? E eu tenho o professor e a secretaria. Então, por exemplo, tá aqui o estudante, tá certo? Ele faz o seu exame, começou aqui e ele passa para cá, para dentro do instituto. O instituto tem duas coisas aqui, dois perfis, professor e secretaria. O professor corrige o exame e passa essa nota para a secretaria emitir o certificado e terminar. Então você teve papéis aqui diferentes, ó, que são simbolizados por raias. Então você teve um agrupador aqui, ó, que é o instituto, empregado do instituto, pode ser professor ou secretaria. E aqui o professor faz a correção do exame e a secretaria emite certificado. E o aluno faz a prova. Então você tem como separar aí, tal, não muda a semântica e possibilita um diagrama mais estruturado com perfis e responsabilidades bem definidos. Um exemplo aqui, ó. Professor, cria um exame, começa aqui, cria um exame. Veja que a ordem aqui, ó, eu não posso vir aqui para baixo agora, tá? Então eu tô na sequência aqui, ó, tá certo? Então eu tenho os registros aqui, que é um data store, que é uma memória aqui, e eu vou imprimir as instruções, o assistente aqui do professor. E o exame vai fazer, o aluno vai fazer o quê? Realizar o exame. Quando ele termina o exame, ele manda para o professor, que corrige e manda aqui para o assistente publicar os resultados. Acabou a atividade, tá certo? Então eu tenho 3 personagens aqui, cada um fazendo as suas responsabilidades, e em função disso a gente tem a atividade como um todo sendo concluída. A textual aqui, ó, tá certo? Então eu posso ter, começa aqui, Universidade de Viana, escreve aqui uma carta, a secretaria recebe essa carta, a secretária aqui envia para a secretária da outra unidade que chega para o professor aqui. Então essa mesma forma textual está sendo feita aqui, ó. Eu tenho 2 linhas, tá certo? A Universidade de Viena e a Universidade de Linz. O professor que escreve uma carta, manda para a secretaria da sua universidade, ela dispara uma carta que é um evento aqui, ó, tá certo? E esse mailbox aqui manda para o professor lá do outro lado que vai ler e encerrar a atividade, tá certo? Então, você pode ter essas dimensões mais detalhadas. E o tratamento de exceção, que são as ações pré-definidas. Todo programa tem essa possibilidade aí. Então, se ocorrer um erro, eu estava fazendo essa ação A, houve um erro, eu vou tratar essa exceção aqui. Então, isso evita que você tenha problema de abortar o sistema, tal. Então você é imune a possíveis erros aí. O tratamento de exceção é entre a ação quando o erro ocorre. O manipulador de exceção substitui a ação A. Então ela é interrompida e eu vou ter essa ação agindo aqui. A execução segue normalmente sem que tenha o encerramento da sessão aqui. Outro exemplo, tratamento de exceção aqui, ó. Iniciou, criar instruções. Eu tenho para cá uma avaliação aqui de uma condição, imprimir instruções. Quando eu vou imprimir, o papel atola, então eu vou resolver atolamento, ó, um tratamento de exceção aqui. Ou faltou papel, vou resolver o adicionar papel. Então eu tenho aqui uma atividade mais completa aqui, ó, pegar papel, inserir papel, encerrou. Tá certo? Feito isso, eu venho para cá. Se não imprimir, eu volto para imprimir e ver se não tem nenhum problema desse. Após imprimir, total de cópias ok, tem um questionamento. Se não, eu volto para cá e volto a imprimir mais uma cópia. Se sim, eu encerro. Tá? Então você tem aqui a possibilidade de lidar com erros aqui. Tratamento de exceção por uma região. Então eu posso, por exemplo, isolar aqui atividades B e C. Se acontecer qualquer um erro no processo aqui, eu automaticamente vou tratar essa exceção. Aconteceu esse erro aqui, ó. Então eu vou ter D para poder encerrar, tá certo? Se B e C forem normais, eu sigo o fluxo normal, tá certo? Se o erro ocorrer, quando B ou C estiver em execução, eu vou ter o tratamento de exceção ativado, todos os tokens dentro do retângulo pontilhado serão deletados e D é ativado e executado, sem voltar para a execução normal, ok? Então isso é interessante e é muito comum na área de
sistema de informação, você ter que tratar esses erros aí. Então, exemplos aqui, atividade regional passiva de interrupção. Regional porque ela está limitada aqui, ó. Eu tenho 3 coisas que são feitas aqui. Se acontecer do aluno sair da sala, eu vou executar, retirar o aluno e termino. Então, o aluno, por exemplo, ele se registra, ele faz a leitura, ele completa a tarefa. São 2 atividades em paralelo aqui, ó. Um ponto de junção, quem terminar primeiro espera o outro, ele faz a prova. Depois de fazer a prova, ele emite o certificado. Mas, às vezes, o aluno achou que a prova está muito difícil, ele saiu. Então, vai executar, retirar o aluno e encerrou aqui, tá? Outra atividade aqui, ó, a execução de um pedido do cliente. Tá aqui o cliente, ele começa aqui solicitar um produto, tá certo? Então, eu derivo aqui para 2 coisas, tá? Vem para um ponto de junção aqui, tá? E processar pedido no departamento de vendas, que dispara aqui coletar materiais e enviar pedido. Então, quem terminar primeiro espera pelo outro, centraliza aqui um merge, receber pedido, tá certo? O cliente e a vendas cobrar pedido. Quem acontecer primeiro espera pelo outro, pagar a conta, encerrar pedido, morreu o fluxo aqui, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho 2 raias, usuário e sistema, né? Então, um comentário aqui, ó, sistema na tela principal, começou, opção pagamento de conta, tá certo? Ele já abre a janela de pagamento de conta aqui, que chama selecionar opção. Opção cancela ou opção continua. Se for cancela, ele vai encerrar a atividade, ó, fecha a tela de pagamento de conta e encerra. Se a opção continua, insere os dados. Clique em OK, abre janela de password, tá certo? Seleciona a opção, opção cancela, fecha a tela de password, fecha a tela de atendimento e encerra. Se não, continua, insere password, verifica password OK, efetua pagamento, fecha, tal. Se não, limpa a tela e volta a pedir a senha de novo aqui, tá certo? Se está OK, fecha a tela e encerra. Então, você tem aqui 2 dimensões, a do usuário e a do sistema, e uma operação sendo descrita aqui. Uma atividade sendo detalhada. E aí você tem aqui, ó, processar pedido do cliente. Então, ao invés de eu detalhar, separar produtos aqui, que seria todas essas 3 aqui em cima, ó, eu coloco um módulo, faço a modularização e ativo aqui o separar produto, tá certo? Então, ele pode ser usado em várias outras atividades. Então, tá aqui, ó, processar a venda. Qual é a pré-condição? A venda ser completa. Pós-condição, itens enviados, tá certo? Então, eu começo aqui, abro 2 coisas, separar produtos que está aqui fora, gerar nota fiscal. Então, separar produtos aqui, eu venho para cá, atualizar estoque, retiro itens do estoque, embala itens e encerra. Então, ele termina, vem para cá, um ponto de junção aqui, ó, gera nota fiscal, enviar itens e encerra, tá? Então, você tem aqui um pedido de cliente, aqui era para ser um izinho aqui, ó, tá? Então, mostrando como você pode modularizar e reutilizar código aqui dentro de um diagrama de atividade, certo? Então, espero que tenha sido útil, espero que você faça os exercícios, dê uma praticada aí, porque esse é um dos diagramas mais importantes e que mostra a lógica de funcionamento dos procedimentos internos do sistema, ok? Valeu, até a próxima, um grande abraço!